Nós te damos graças, Pai, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Nós glorificamos o Teu nome, exaltamos o Senhor na beleza da sua santidade, porque nós sabemos que o Senhor está proporcionando mais uma vez esse momento para conhecermos a sua palavra, conhecermos o Teu caráter e aquilo que o Senhor deseja passar a nós essa noite. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra a nossa mente para a compreensão, Pai, rica e plena da sua vontade nessa noite. Que Teu Espírito, Pai, nos domine mais uma vez, que o Senhor faça tudo isso frutificar de uma forma plena para o seu reino. Te pedimos isso pelo poder do nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, a aula de hoje provavelmente vai ser uma aula um pouco, não tão curta, mas um pouco mais curta que as demais, talvez, porque hoje nós não vamos falar especificamente sobre um método de interpretação ainda. Na verdade, as cartas, né, no Novo Testamento, elas refletem a maior parte da Bíblia. E nós vamos dividir elas entre as epístolas de Paulo, as cartas paulinas, e na próxima semana nós vamos falar sobre as cartas gerais, as epístolas gerais, que compõem ali Pedro, Tiago e João, e Judas Tadeus. Então, nós nessa noite vamos falar sobre as cartas de Paulo, né? São 13 do total das 21 cartas do Novo Testamento, e já refletem uma boa parte de tudo que nós precisamos estudar. Seja bem-vinda, Isa, boa noite. E eu gostaria que vocês tivessem em mente que... Boa noite. Boa noite. É muito importante nós falarmos sobre as cartas de Paulo pelo princípio de tudo que ele agrega. Nós costumamos falar que não existiria os conceitos doutrinários do Novo Testamento se não fosse pela vida de Paulo. Então ele foi um grande instrumento de Deus para nós podermos entender todo o funcionamento do que a igreja primitiva acreditava e do que Deus estava entregando para ela no começo. Então, como eu falei, nós temos 13 cartas escritas ou ditadas por Paulo, e isso representa no contexto total, né, do bíblico mais de 20% praticamente, e quando nós olhamos para o globo do Novo Testamento, isso aqui representa 45% do total do Novo Testamento. Então existe uma importância muito grande nós compreendermos as cartas paulinas e tudo que elas têm para nos ensinar. Bom, pensando nisso, nós vamos então falar sobre a primeira carta que nós temos. Só quero comentar um detalhe que é interessante vocês saberem. Nós temos falado já que toda a Bíblia, como nós temos na forma padrão, ela não está separada por ordem cronológica. Então, não é da primeira que foi escrita à última que foi escrita. Na verdade, em cada momento, em cada divisão, eles agiam de uma forma diferente. Então, as cartas paulinas, elas estão organizadas da maior para a menor. Então, Romanos é a maior carta, e lá no final, quando nós olhamos para a carta a Filemon, nós descobrimos que ela é a menor por ela ser bem pequena mesmo. Então, falando sobre a carta aos Romanos, nós precisamos entender o seguinte. A carta aos Romanos ela é chamada por muitos de carta da fé, carta da justificação, ou até carta primordial ou primária. Ela tem uma importância muito grande dentro do Novo Testamento, porque ela é a maior exposição que nós temos sobre todo o processo de salvação que Deus efetua no homem. Não tem nenhuma outra carta no Novo Testamento que vai descrever tão belamente e tão plenamente como Romanos, como Deus salva o homem. Se você olhar para Romanos, você vai descobrir como o homem caiu, por que ele caiu, você vai descobrir a herança adâmica dele, o que ele recebeu de pecado de Adão, ele ser levado pelo pecado, esse conceito de pecado no coração dele. Você vai descobrir a libertação que houve através de Jesus, você vai descobrir a salvação que houve através de Jesus, vai descobrir como que Jesus fez essa salvação, a justiça de Deus sobre Jesus,
tudo isso que nós falamos, que são as maiores doutrinas do cristianismo, elas são muito bem expostas na carta aos Romanos. Então a carta aos Romanos, sem dúvida alguma, é de extrema importância para o nosso estudo. Quando nós falamos sobre a datação e autoria, quero que vocês tenham em mente que nós chamamos de cartas paulinas porque nós temos, podemos dizer, pelo menos 99,9% de certeza que foi escrito por Paulo. Isso por indícios que nós chamamos de fatos internos e outros fatos externos. Quando nós usamos essa expressão aqui, fatos internos, que nós vamos ver que vai estar em todas essas 13 cartas, fatos internos é a forma de escrita no grego e como o autor escreveu, qual que era a linguagem que ele usava. E também existe um epíscopo, é um resumo, é a forma como uma carta é escrita. E Paulo sempre mantinha esse mesmo padrão. Então ele começava com uma saudação, com uma oração, um agradecimento. Ele passava uma doutrina, um conteúdo, e depois ele ia lá e passava uma mensagem prática, ou então fazia a sua conclusão. Então, por esse padrão que nós vemos nas cartas de Paulo, nós temos a certeza de que foi ele mesmo que escreveu essas 3 epístolas ou as ditou a alguns dos seus discípulos. A carta aos Romanos provavelmente foi escrita ali, teve o seu final escrito em 57 depois de Cristo, lá na cidade de Quincreia, onde houve alguns dos primeiros inícios de pregação ali para o lado de Roma. Então, depois que ele fez algumas viagens missionárias e ele ainda não tinha conhecido a igreja de Roma, ele escreve essa carta com a intenção de poder alcançar aqueles crentes e mostrar como que eles foram salvos por Jesus. Por isso que ela é tão completa, mais completa que as demais. Quando nós falamos da divisão de Romanos, nós podemos dividir em pelo menos 3 partes, para ficar mais fácil o estudo, que é do capítulo 1 ao capítulo 8, nós temos toda a parte doutrinária, onde Paulo vai explicar as doutrinas, como se formula tudo aquilo que Deus fez, ou seja, a origem da queda do homem, como o pecado afetou o homem, por que o homem precisava ser liberto. Tudo isso Paulo vai explicar através do Espírito Santo do capítulo 1 ao 8. No capítulo 9 ao 11, nós vamos ter uma parte que é chamada de parte dispensacional. Ele vai explicar que Deus está trabalhando em uma dispensação. Isso é um período de tempo que Deus está trabalhando através da sua graça para alcançar tanto a judeus como gentios, através da sua graça e do seu favor. E do capítulo 12 ao 16, nós vamos ter um conjunto de normas práticas, né, que Paulo vai orientar a igreja a praticar. Então, do 12 ao 16, nós temos ele chamando a igreja para a ação, e não para apenas conhecer, mas praticar todos aqueles atos. Quando nós falamos, então, de alguns fatos importantes do livro, dessa carta, nós precisamos ver, então, a ação do pecado, que é um dos pontos principais na Bíblia, de uma forma geral, né? Se nós não tivéssemos a herança desse texto de Romanos, nós não íamos entender o porquê que o homem pecou e como ele foi afetado pelo pecado. Então, Paulo ele cria toda uma organização das doutrinas através do Espírito Santo para explicar como isso afetou o ser humano. Então, ele explica a ação do pecado, depois ele explica a ação da lei, ele explica a justiça de Deus se cumprindo sobre o homem, ele explica o plano de salvação de Deus sobre o homem, ele aborda um tema que ainda não tinha sido abordado no Novo Testamento, que é a eleição, como que Deus alcança os seus chamados, como que Deus alcança os seus escolhidos. Paulo fala sobre santificação, glorificação, ressurreição, que no final, aliás, no final não, mas em toda a carta, ele tem uma coisa que eu acho demais, que Paulo usa muito em Romanos. Ele usa em todas as cartas, mas em Romanos ele usa mais do que em todos, que é a expressão estar em Cristo. Essa expressão ela é muito forte, porque quando Paulo está usando ela, ele está querendo dizer o seguinte: o estar em Cristo
é toda a igreja ser guardada dentro de Cristo. É Cristo ser aquele que santifica, glorifica e permite a ressurreição da igreja. Cristo, ele está entremeado, ele está ligado com a igreja como seu guardador. Então, essa expressão estar em Cristo que Paulo usa em Romanos, ela é muito impactante, e Romanos com certeza daria um estudo específico só dele, porque é uma carta muito impactante. A segunda carta que nós temos na ordem é o que nós chamamos de 1 Coríntios, né? Que seria a primeira carta aos Coríntios. Essa carta aqui é uma carta um pouco mais problemática, porque enquanto Romanos, Paulo queria apresentar o evangelho e mostrar de uma forma geral tudo que Deus fez, no caso dos Coríntios é um pouco diferente. Paulo está escrevendo para resolver alguns problemas que estavam acontecendo dentro da igreja. Nós entendemos que essa carta, ela não foi efetivamente a primeira carta aos Coríntios. Nós chamamos de primeira porque nós tivemos acesso a ela e a uma outra, então a primeira e segunda. Mas essa que nós chamamos de primeira carta, na verdade, seria uma segunda carta que Paulo escreveu. E nós costumamos chamar essa carta aos Coríntios de chamado à santidade, porque ela representa muito bem como o cristão deve se separar do mundo. E faz isso tão belamente que Paulo explica para os coríntios, que era um sinônimo de decadência, imoralidade, de todos os tipos e gêneros, todas as imundícias que você conseguir pensar, era uma coisa extremamente comum para os coríntios. E nós vamos até ver isso na próxima aula mais detalhado, mas através dessa carta, Paulo então evoca para eles o princípio da santidade, como eles deveriam se separar no meio do restante das pessoas. E sobre datação e autoria, nós podemos ver que é semelhante a Romanos, então também escrito por Paulo, e foi finalizado próximo do ano 55 depois de Cristo, na cidade de Éfeso, no momento em que Paulo estava numa viagem missionária para Éfeso. Nós podemos dividir o livro de Coríntios em duas partes, né? Nós podemos, do capítulo 1 ao 6, perceber ali que Paulo ele está lidando com vários problemas que estavam acontecendo na igreja. Então, ele provavelmente recebeu uma carta e contaram para ele alguns problemas que estavam acontecendo. Então, ele escreve essa carta de 1 Coríntios para resolver esses problemas que estavam acontecendo na igreja. Então, do capítulo 1 ao 6, nós vemos ele lidando com esses diversos problemas. Já do capítulo 7 ao 16, Paulo responde a algumas dúvidas que a igreja tinha em relação à santidade, em relação à adoração a ídolos, em relação à ordem do culto, em várias coisas ali. Então, e até o uso dos dons, que era um ponto muito importante para eles. Essas são as divisões que nós fazemos. Quando nós olhamos para fatos importantes do livro, nós temos então ali o crescimento em Cristo, com a maturidade cristã, ela é cobrada ali em Coríntios. Paulo usa algumas expressões que são bem fortes, como, por exemplo, falar para os coríntios que era para eles estarem sendo alimentados com alimento sólido, um alimento de adulto, mas eles ainda estão como crianças que precisam de leite espiritual. Eles ainda estão andando, sendo guiados apenas pelo que eles chamam de espiritualidade. Mas, na verdade, eles não têm maturidade bíblica, maturidade em Deus para compreender as ações do que eles estavam fazendo. Um terceiro ponto importante, nós temos a menção sobre o templo do Espírito Santo, sobre a igreja como templo do Espírito Santo. Nós temos também alguns princípios de ordem no culto, que nós vamos trabalhar na semana que vem também, o entendimento a respeito disso, capítulo 11 e 14 de Coríntios. E nós também temos o uso dos dons espirituais como um fato bem importante dessa carta. Além disso, nós temos 2 Coríntios, que é a terceira aqui da nossa ordem. A segunda carta aos Coríntios, ela tem alguns detalhes um pouco melhores do que 1 Coríntios. Embora ela tenha sido escrita no mesmo ano e até no mesmo local, ela teve alguns diferenciais. Oi, Roseli?
Roseli. Não sei se era a Roseli que estava desbotando o microfone. Aí. Oi, não, tranquilo, pode continuar. Tá bom. Sei que ia ser alguma coisa. Tá bom. 2 Coríntios, ela tem alguns detalhes semelhantes, mas ela é uma boa notícia, diferente da primeira. A primeira carta aos Coríntios é escrita para resolver problemas, resolver uma decadência moral, espiritual que havia acontecido dentro da igreja. Quando nós olhamos para a segunda carta aos Coríntios, nós vemos que agora Paulo está elogiando eles por eles terem dado ouvidos àquela correção e terem mudado seus atos. Então, em 2 Coríntios, nós já temos alguns detalhes mais específicos a respeito de ofertas, a respeito de missões, alguns ensinamentos pertinentes a isso, mas porque Paulo já estava glorificando o nome de Deus por eles terem entendido como eles precisavam mudar daquela ação que eles estavam vivendo. Sobre datação e autoria, foi semelhante ao primeiro, né? A primeira carta, então, também por Paulo, e no mesmo ano, 55 depois de Cristo, só que esse foi na cidade da Macedônia, né? Na verdade, na região da Macedônia. Então, diferente do outro, que tinha sido em uma viagem missionária ali para Éfeso, esse Paulo estava na região da Macedônia, que não era muito longe também de Corinto. Quando nós falamos sobre algumas divisões do livro, então, de 2 Coríntios, nós podemos ver ali que do capítulo 1 ao 7, Paulo fala muito sobre o ministério espiritual, sobre como o homem deve compreender as ações que Deus efetua e toda a ação do ministério. O capítulo 8 e 9 ele mostra algumas atitudes espirituais sobre como o homem deveria agir, como o ser humano deveria agir em relação a Deus falando com ele. E do capítulo 10 a 13 nós temos algumas orientações dele também no sentido espiritual, mas agora pensando como o ser humano não só deveria pensar no ministério, nas atitudes, mas como deveria ser a vida dele. Então, de uma forma geral, ele aborda muito o princípio de espiritualidade, que ele corrigiu lá na primeira, e na segunda ele mostra para eles, então, qual deveria ser os princípios. Inclusive, ele mostra ali alguns princípios em relação às ofertas, à generosidade, que são princípios muito importantes para o nosso entendimento. Quando nós olhamos, então, para esses fatos, a gente pode ver ali as atitudes espirituais, a importância das ofertas, a importância do apostolado de Paulo mesmo, e o chamado de Cristo sobre a vida dele, como alguns fatos bem importantes. Na segunda carta, Paulo precisou, em um momento ali, mostrar que quem tinha chamado ele não tinha sido os apóstolos, mas sim o próprio Cristo. E ele evocou esse princípio de chamado de Deus para mostrar como eles precisavam dar ouvidos ao que Paulo estava falando, porque ele tinha sido chamado por Cristo para falar aquilo. Nossa próxima carta, a carta aos Gálatas. Essa carta é uma carta muito, muito interessante, muito, muito importante no Novo Testamento. Aqui nós precisamos imaginar que ali na Galácia o evangelho estava crescendo de uma forma muito forte. Aqueles mesmos cristãos que estavam lá de Atos 2, que foram cheios do Espírito Santo, receberam o poder do alto, eles começaram a ir cada um para o lado da sua casa. Uns iam para Galácia, outros para Filipos, outros para Roma, e aonde eles iam, eles começavam a pregar, eles começavam a manifestar o reino de Deus. E dessa forma, o reino de Deus, o cristianismo, começou a crescer de uma forma muito ardente, muito grande. Só que não demorou muito para aparecer algumas pessoas com um entendimento muito errado a respeito de Cristo e a respeito da graça de Deus. Na verdade, ali em Gálatas nós temos um extremo em relação à graça de Deus, que é o oposto do que nós cremos. Então, por exemplo, hoje nós ainda vivemos dentro do nosso tempo com duas partes muito fortes, dois extremos. O primeiro extremo que diz que a graça nos basta totalmente, no sentido de que você não faz mais nada, você não ora, você não conhece a Bíblia, você não busca Deus, você não precisa jejuar, não precisa se consagrar nem nada, porque a graça te alcançou e ponto.
que não é o nosso entendimento bíblico. E do outro lado, nós temos o que aconteceu em Gálatas, que era alguns judaizantes, alguns mestres judeus se infiltraram no meio da igreja e eles começaram a falar que a graça de Deus até era boa, mas eles precisavam, além da graça de Deus, cumprir a lei de Moisés. Ou seja, eles queriam manter o legalismo da lei de Moisés, juntando isso com a graça do Evangelho, com a graça de Cristo. Naturalmente, isso era uma coisa que não ia funcionar. Ia corromper muitos cristãos. Ao ponto de Paulo falar que se surpreendeu por eles caírem da graça, por eles saírem da ideologia do conceito da graça de Deus. E foi combatendo esses princípios que Paulo, então, escreveu a carta aos Gálatas para resolver esses falsos ensinamentos. E Paulo detalha muitos princípios importantes, como o do Evangelho de Cristo, falando que mesmo que fosse um anjo que descesse do céu e apresentasse um outro evangelho, eles não deveriam dar ouvidos. Eles deveriam considerar como um anátema, que seria um maldito. Então eles não poderiam ouvir aquilo que não provinha da boca de Deus, da boca do Senhor. Mas precisavam ser guiados por isso. E Paulo escreve próximo de... Esse nós não temos, embora não tenhamos a data certa, nós sabemos por período aproximado, de alguns detalhes que a epístola nos dá, que foi entre 48 e 58 depois de Cristo. E o local também é incerto, não há certeza. Mas provavelmente alguns acreditam que foi em Antioquia da Síria, que era uma das bases de missões do apóstolo Paulo. Quando nós dividimos Gálatas, a gente pode separar em 3 partes, que são bem interessantes. A primeira parte é o que nós chamamos de parte pessoal, capítulo 1 e 2, onde Paulo fala sobre essa surpresa dele ter visto eles caírem da graça, eles terem acatado de uma forma tão pacífica essas doutrinas, essas heresias. No capítulo 3 e 4, nós temos a segunda parte, que é uma parte doutrinária, onde Paulo apresenta os conceitos a respeito da graça de Deus, a respeito de tudo que o Senhor tinha efetuado sobre eles, como eles não poderiam tentar viver pela lei, pela graça. E no capítulo 5 e 6 nós temos uma parte prática, que aqui tem vários versículos bem conhecidos, né? Tanto quanto sobre as obras da carne, como fruto do Espírito, como também a lei da semeadura, que a Bíblia aplica, sobre aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. Então, aqui é uma parte prática que Paulo mostra como os cristãos deveriam agir, como eles deveriam deixar de lado a ideia das obras da carne e viver no fruto do Espírito. Então, o que Paulo aplica aqui, Paulo evoca um princípio muito interessante que ele chama de lei de Cristo. Então, ele mostra que os cristãos eles não são alcançados pela graça e dizem que não obedecem a mais nada. Pelo contrário, eles dizem que a obediência deles é ensinada pelo amor a Cristo. Ou seja, tudo que Cristo nos ensinou e o que ele nos ensina hoje ainda no conhecimento íntimo que ele tem conosco, nós praticamos como a lei dele, nós praticamos como ensinamento de Cristo. E não desprezamos isso. Mas nós não nos guiamos pela circuncisão da lei, pelas coisas da lei, mas sim por aquilo que vem da palavra de Cristo. Então nós percebemos que Paulo faz ali alguns fatos importantes, seria uma oposição entre as obras da carne, o fruto do Espírito, uma oposição que existe entre a lei e a graça, e uma oposição que existe entre a ideia do judaísmo e a ideia do cristianismo. Esse foi um problema que nós vemos que aconteceu ali em Gálatas e também aconteceu, embora provavelmente não tenha sido Paulo que escreveu, mas também tiveram que lidar com um problema lá na carta aos Hebreus, com alguma coisa parecida que estava acontecendo no meio da igreja. A nossa próxima carta é a carta aos Efésios, e essa aqui, semelhante a Romanos, é uma carta esplêndida, ela é chamada de carta magna, né? Nós chamamos ela assim por ela mostrar a tão grande realeza de Deus, o princípio
de salvação que o Senhor manifestou nela é tremendo, é esplêndido. Quando nós falamos sobre graça, a primeira referência que vem é Efésios 2:8. Quando nós falamos sobre o plano de Deus, a primeira referência que vem é Efésios 1:2. Quando nós olhamos para a ideia de tudo que Deus opera sobre nós podemos enxergar isso em Efésios. E Paulo revela uma coisa que ninguém tinha dito antes, ninguém tinha recebido isso de Deus antes. Paulo revela ali no capítulo 1 e 2 que a ideia de Deus, desde a fundação do mundo, era convergir, ou seja, fazer tudo ter como alvo o seu Filho amado, Cristo Jesus. Então, tudo que ele fez para glorificar o seu Filho, e ele executou isso de uma maneira perfeita, através da sua graça e da salvação que nos alcançou, a fim de unir os céus e a terra como um só, assim como judeus, gregos, judeus e gentios, também de uma forma geral. Sobre a datação e autoria, então, também foi Paulo que escreveu, e no ano aproximadamente ali de 62 depois de Cristo, na cidade de Roma, onde foi uma das primeiras viagens missionárias que ele fez também. Quando nós olhamos para Efésios, nós podemos dividir basicamente em duas partes. Capítulo 1 ao 3, assim como ele fez em Romanos, como ele fez em Gálatas, ele nos dá conceitos doutrinários. Então ele explica como funciona a salvação, qual que é o plano de Deus sobre a salvação, explica de uma forma muito didática como o Senhor alcançou a cada um dos seus salvos. E do capítulo 4 a 6 ele mostra qual que é o resultado disso sobre nós como igreja, como que a igreja se manifesta e deve praticar em relação a isso. E são fatos muito, muito importantes. Quando nós olhamos, né, para detalhes muito importantes do livro, nós vamos ver então ali no capítulo 1 essa convergência do plano em Cristo, ou seja, tudo caminhar para o encontro com Cristo. Nós vamos ver no capítulo 2 também a salvação pela graça, que é um dos princípios da nossa fé, né? Uma das bases da nossa fé. Nós vamos ver entre o capítulo 3 e 4 também a unidade da fé, que ele mostra sobre um Deus, um batismo, um Espírito e um povo que foi alcançado. E nós vamos ver ali, capítulo 5, alguns princípios em relação à prática cristã, até como família, a prática cristã como família. E no capítulo 6 nós vamos ter uma relação ali de ensinamentos contra, além dessa prática familiar, como que nós podemos agir dentro do entendimento do mundo espiritual também. Embora sejam poucos versos, mas ele faz uma menção bem importante sobre isso. Próxima carta que nós temos, carta aos Filipenses. Essa carta é uma carta extremamente irônica, e eu já explico para vocês o porquê, mas nós chamamos ela de carta da alegria ou carta da liberdade. E é nesse nome exatamente que está essa ironia, porque quando Paulo escreve Filipenses, ele está preso. Paulo está preso, né, exatamente por estar pregando o evangelho, mas Paulo fala de uma alegria onde ele não falou em nenhuma outra das cartas. Na verdade, como nós não vemos em nenhuma outra parte do Novo Testamento, ele fala de uma alegria imensa e tão grande que ele recebeu como contentamento, ou seja, uma coisa que bastou dentro dele. E ele fala sobre como ele está se sentindo livre e liberto em Cristo. E isso é uma ironia quando você pensa que ele está escrevendo isso no momento que ele está preso. Isso mostra que mesmo que os cristãos ainda estivessem dentro das grades, né, literalmente, ali presos, eles tinham a liberdade de Cristo vivendo sobre eles. Eles tinham Cristo, a alegria da salvação vivendo sobre eles. Por isso eles continuavam livres diante da presença de Deus para executar o plano perfeito de Deus. Quando nós olhamos para a carta aos Filipenses, ele fala duas vezes, né? Ele fala alegrai-vos, outra vez digo-vos alegrai-vos. É um lembrete que ele quer nos fazer sobre a importância da alegria do cristão. Ele mostra para nós como que o cristão ele age em relação à alegria, como que ele recebe a alegria de Deus, como que ele é preenchido por essa graça de Deus. Sobre a datação e a autoria dessa carta,
ela foi também na cidade de Roma, provavelmente ao mesmo tempo em que saía a última que nós falamos ali, aos Efésios, e foi próximo do ano 62 depois de Cristo também. Quando nós olhamos para algumas divisões do livro, nós vamos ver ali no capítulo 1, na verdade em todos os capítulos ele vai fazer uma referência a Cristo, mas o interessante é que em cada um deles ele vai abordar isso de uma forma um pouco diferente. Então no capítulo 1 ele vai mostrar Cristo como sendo a nossa vida, como que Cristo nos alcançou, como que ele agiu sobre nós. No capítulo 2 ele vai mostrar Cristo como nosso padrão perfeito, como quem nós devemos seguir. Capítulo 3 ele vai mostrar Cristo como nosso alvo, para quem nós devemos olhar e prosseguir. E no capítulo 4 ele vai mostrar Cristo como a nossa suficiência, que é esse contentamento, é saber que Cristo é o que transborda em nós e sobre nós. Quando nós olhamos também sobre alguns fatos importantes dessa carta, nós vamos ver menções que são muito importantes do cristianismo, como aquela do viver é Cristo, está dentro de Filipenses. Quando nós temos a expressão da alegria no Senhor, nós temos também em Filipenses. E outro detalhe importante, como eu falei ali no começo, é essa ironia dele fala de liberdade enquanto ele está em meio à prisão. E isso aqui, Paulo estava mostrando uma coisa que é muito, muito impactante, porque nós temos um costume que é nosso, não é bíblico, né? Um costume nosso de falar que nós precisamos ser abençoados para falar sobre as bênçãos de Deus, ou que nós precisamos buscar ter uma boa prosperidade para então falar sobre a prosperidade de Deus. E Paulo ele está quebrando qualquer tabu, qualquer problema em relação a isso. Ele está preso, ele está literalmente como dentro da consciência humana, o que seria o tipo de qualquer exclusão de liberdade, mas ele está mais livre do que nunca, ele está mais liberto do que nunca, mesmo que olhem para ele e pareça que ele está perecendo, ele está vívido ali, sendo cheio da graça de Deus. E um outro ponto muito importante que ele faz, ele aborda em Filipenses o que nós chamamos do kenosis de Cristo, que é o esvaziamento de Cristo. Como Cristo veio, como ele se fez carne, como ele agiu sobre todos nós, e como ele nos alcançou com graça em meio a tudo isso. A próxima carta que nós temos dentro do grupo é a carta aos Colossenses, que é muito parecida com a carta aos Gálatas em algumas coisas. Na verdade, ela é parecida em uma coisa específica, que é o princípio de resposta que Paulo necessitava contra as heresias e contra os falsos ensinos que estavam se levantando. Assim como lá na Galácia, assim como para os gauleses, também ali para os colossenses estava acontecendo. Se levantou mais do que nunca várias seitas que o cristianismo combatia. Então, por exemplo, o sincretismo religioso dos judeus, o gnosticismo, que pregava coisas muito distorcidas sobre a Bíblia, sobre o próprio Cristo, alguns dizendo que ele não veio em carne, que ele veio só em espírito, outros dizendo que, na verdade, ele veio só em espírito porque a matéria é ruim, e cada um defendendo uma ideia diferente, mas sempre contra Cristo, contra o cristianismo. E o judaísmo, também assim como lá na Galácia, estava muito crescente. Então, no meio de tudo isso, Paulo se vê obrigado a escrever essa carta em defesa da fé cristã. E faz isso, né, com uma forma muito prática, muito importante mesmo. Quando nós olhamos, a gente vai perceber que ela foi escrita também junto com as outras duas, então junto com aos Filipenses e com os Efésios, também em Roma, e também no ano 62 depois de Cristo. Esse foi um momento de grande expansão do Evangelho, então Paulo precisava começou, né, a efetivar essa expansão e a alcançar muitas vidas, e houve a necessidade dele escrever essas cartas doutrinárias para todas essas igrejas também. Sobre a divisão de Colossenses, nós vamos ver
que, semelhante a algumas outras, podemos dividir em pelo menos 4 partes, onde nós temos ali no capítulo 1 até o verso 12, aquela famosa saudação e oração de Paulo, coisa que ele também fez em Efésios, né? Então, isso aqui é o que nós chamamos, aquilo que eu falei sobre o motivo interno, que nós entendemos que a autoria está atrelada com Paulo, é exatamente esse costume de executar as orações do começo, ou pelo menos alguma parte da carta. Então, essa saudação e oração, que é a primeira parte, do verso 13 do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 5, nós temos uma parte doutrinária, onde ele explica para a igreja como eles deveriam agir em relação aos falsos ensinos, em relação a tudo que estava se levantando contra o cristianismo. E no capítulo 2, verso 6, até o capítulo 4, verso 6 também, nós temos a parte prática de como os cristãos eles deveriam agir, como eles deveriam buscar reagir também no meio daqueles falsos ensinos, aquelas heresias, das astutas ciladas que estavam acontecendo ali pelos falsos mestres. E no capítulo 4, nos últimos versos, do 7 ao 18, nós temos algumas saudações finais, onde Paulo cita algumas pessoas e fala que deseja logo ver eles, alguns detalhes interessantes ali. Quando nós olhamos para fatos do livro, nós temos basicamente 2 que são muito importantes ali na igreja de Colosso. O primeiro deles foi o que Paulo entregou para eles, que eles precisavam colocar o pensamento deles nas coisas do alto. Assim como eles foram alcançados pela graça de Deus, que os direcionava para as coisas do alto, a mente deles também precisava estar lá. E o segundo, que faz parte do primeiro, né? Paulo requisita a eles que eles precisam fazer o abandono dos velhos hábitos. Então eles não podem tentar se manter pressão nas coisas do alto, mantendo aqueles mesmos velhos hábitos. Então eles precisavam corrigir isso urgente para vencer todos os problemas que estavam acontecendo na igreja da época. A próxima carta que nós temos, ao qual também houve duas cartas, assim como Coríntios, é a carta aos Tessalonicenses, e essa carta chega a ser até um pouco engraçada, porque o tema dela é Paulo respondendo à igreja em Tessalônica do porquê, na verdade, respondendo a eles o porquê que eles estavam tão ansiosos pelo retorno de Jesus. A palavra ansiosa aqui precisa ser entendida num sentido ruim. Eles estavam literalmente ansiosos e agindo de uma maneira muito errada. Alguns deles chegaram a pensar que Jesus viria, por exemplo, no mês que vem, e por isso eles venderam todos os seus bens e largaram seus trabalhos, e estavam padecendo fome, padecendo nudez, padecendo problemas, por conta dessa visão de que Cristo viria já no mês que vem. E fora outros que estavam com um problema, porque eles pensavam que aqueles parentes que eles tinham, que haviam falecido, todos que morreram antes da volta de Cristo, eles não poderiam contemplar a virtude do que Cristo fez. Era um pensamento bem errado, mas eles tinham. Então Paulo responde, nas 2 cartas, Paulo responde por esse motivo, explicando para eles, na primeira, por que eles não precisavam se preocupar em relação aos que morreram, e na segunda, explicando por que eles não precisavam se preocupar sobre ser no mês que vem, mas sim sabendo que eles precisavam ter um zelo, ter um cuidado, mas não agindo de maneira incorreta. Então, para isso, Paulo apresenta muitos detalhes bem interessantes acerca da oração, do Espírito Santo e da ação de Deus, mas ele apresenta também o que até então não tinha sido dito, que é a ideia do arrebatamento dos santos, o encontro deles com Cristo, a manifestação do anticristo relacionado a tentar tomar o lugar de Deus. Tudo isso é manifestado nessas 2 cartas. Então elas empregam muito conteúdo para o nosso estudo também. Paulo escreveu ela, ou finalizou ela, no ano 51 depois de Cristo, lá na cidade de Corinto, enquanto ele passava os seus 3 anos lá ministrando e expandindo a igreja.
Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, nós podemos dividir em duas partes, né? Do capítulo 1 ao 3, que Paulo evoca para eles o princípio deles olharem para trás, eles entenderem como eles foram salvos. Eles já foram alcançados pela salvação, eles já foram alcançados pela graça de Deus. E lá no capítulo 4 e 5, ele vai agora falar para eles olharem para frente como que eles deveriam viver. Ou seja, você olha e vê como foi salvo, e agora você olha e vê como que você deve agir de agora para frente. Então, Paulo faz um participo desses dois princípios. E fatos que nós temos importantes no livro: o primeiro é o arrebatamento, o segundo é esse chamado para a glória, que Paulo usa quando ele se refere à expressão dos que morreram em Cristo. Na verdade, é um chamado para a glória com Cristo. E Paulo também prega o conceito da iminente volta de Cristo. Isso significa que ela pode acontecer a qualquer momento. Na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo agora continuava resolvendo o mesmo ponto, só que agora ele está respondendo sobre os vivos. Ao mesmo tempo que na primeira ele falou muito sobre os que haviam morrido da glória em Cristo, né? Os que foram chamados para a glória. Agora ele está falando sobre aqueles que estão vivos. E nós vemos até que a divisão do que ele faz, por exemplo, é muito diferente. Então, embora ele tenha escrito no mesmo período em que escreveu a primeira, ali 51 depois de Cristo, lá também em Corinto, a divisão que nós podemos fazer é muito mais didática. Por exemplo, do capítulo 1 até o verso 7, ele fala sobre a perseguição dos santos. Naturalmente, ele não ia falar isso na primeira, porque a primeira se tratava de uma relação àqueles que já tinham sido chamados para a glória com Cristo. Então, agora, buscando apresentar aqueles que estão vivos e se movendo ali entre o cristianismo, ele mostra algumas perseguições que deveriam acontecer. Depois ele apresenta no verso 8 ao 12 do capítulo 1 como os incrédulos reagem a isso, como que os incrédulos reagem à volta de Cristo. No capítulo 2 até o verso 12 ele fala sobre a apostasia. Aqui é o momento em que ele faz uma pequena menção também em relação à volta de Cristo, e também ensina como seria a apostasia no final dos tempos, como que muitos cristãos e muitos participantes da igreja entregariam a sua fé e não mais participariam ativamente de Cristo. E, por fim, do capítulo 2:13 ao 3:18, ele mostra como nós precisamos viver até a segunda vinda. Isso aqui ele repete como foi na primeira carta, né? Na primeira carta ele mostrou como eles deveriam olhar para trás e depois olharem para frente, e agora ele está ensinando como eles precisam agir vivendo até a segunda vinda. E a próxima carta que nós temos, né, os fatos ali de Tessalonicenses são exatamente iguais a esses dos capítulos, por isso que eu não comentei eles aqui. A primeira carta a Timóteo, aqui se muda um pouco, na verdade não só um pouco, se muda bastante a forma como Paulo se dirige, porque lá ele estava falando com os líderes da igreja, mas era uma carta para a igreja toda ler. Então, por exemplo, normalmente o que aconteceria seria alguém receber aquela carta, eles estariam posicionados talvez num círculo, alguma coisa assim, de pé ou sentados, e o líder estaria no meio deles lendo. O mensageiro iria no meio deles e iria ler em alta voz aquela carta, de uma só vez. E quando nós olhamos agora para Timóteo, quando nós olhamos para Tito e Filemon, nós vamos descobrir que não há uma relação de igreja mais aqui. Isso é um detalhe muito importante, porque não são poucas as pessoas que até hoje falam que Paulo estava escrevendo para a igreja em Timóteo, ou para a igreja em Tito, ou para a igreja em Filemon. Então, aqui são nomes próprios, né? Timóteo, Tito e Filemon são nomes próprios, são pessoas. O Timóteo é a primeira das 3 cartas pastorais, nós chamamos de cartas pastorais ou cartas doutrinárias, primeira e segunda Timóteo e Tito, que mostram como Paulo estava ensinando aqueles jovens líderes a se direcionarem ao reino de Deus. Então,
quando ele escreve a primeira carta de Timóteo, ele está buscando incentivar Timóteo a como ele deveria permanecer firme na fé e como ele deveria pastorear o rebanho de Deus. Quando nós olhamos para Timóteo, a gente percebe que ele tem muitos conceitos a respeito de culto, a respeito de culto público, como lidar com os falsos mestres, até disciplina na igreja, algumas instruções pastorais, como os obreiros deveriam agir. Tudo isso são ensinamentos pastorais, ou seja, são ensinamentos de liderança. E é isso que Paulo faz aqui na primeira carta a Timóteo. Então, ele escreveu essa carta ali próximo do ano 64 depois de Cristo, na região da Macedônia. E nós podemos dividir Timóteo, a fim de estudo, né, a pelo menos 5 divisões. Então, no capítulo 1, nós temos instruções sobre a doutrina, ou seja, como eles deveriam agir, como eles deveriam pensar. No capítulo 2 e 3, nós temos um ensinamento a respeito do culto público, como que esse culto público deveria ser feito, como que deveria agir no culto público. No capítulo 4, nós temos instruções sobre os falsos mestres. No capítulo 5, instruções sobre a disciplina na igreja. E no capítulo 6, algumas instruções pastorais. E nós vamos observar aqui o que existe mais ênfase dentro da primeira carta de Timóteo é exatamente os falsos ensinos, como ele deveria cuidar com isso e repreender por 2 a 3 vezes, depois ignorar aqueles que davam tais falsos ensinos. E um segundo princípio muito importante é a ordem nos cultos, como que o culto precisava ser uma coisa organizada, e não o tipo de coisa que você simplesmente fala seja feito de qualquer forma. Então são alguns princípios importantes que Paulo aplicou ali. Já na segunda carta a Timóteo, aqui nós temos um Paulo que escreve de uma maneira muito diferente. Embora na primeira carta ele queria encorajar Timóteo para ser um ótimo líder, se desempenhar bem a sua função, a qual ele desempenhou, chegando até a cuidar da igreja de Éfeso mesmo, e que depois foi assumida pelo apóstolo João. Mas Timóteo, na primeira carta, recebeu aquilo como encorajamento para ele ser um ótimo líder. Porém, na segunda carta, na verdade, se fosse em ordem cronológica, ela seria a última carta de Paulo. Paulo, nesse momento, ele está em Roma e ele tá para ir para outra cidade para ser morto. E provavelmente o Senhor já havia dito isso para ele. Nós não temos isso escrito, porque o livro de Atos já tinha terminado nesse momento. Então nós não temos isso escrito de uma maneira clara, mas nós podemos perceber que Paulo, né, aqui que nós temos aquele texto tão conhecido onde ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele está incentivando Timóteo a continuar pregando e continuar sendo um bom obreiro de Deus. É engraçado porque Paulo, como ele está no momento em que vão cortar a cabeça dele, vão decapitar ele, Paulo poderia escrever uma mensagem diferente, né? Falando: Timóteo, essa vida não dá certo, trabalhei tantos anos para o cristianismo crescer e agora estou sendo morto. Mas a carta que ele escreve é encorajadora para Timóteo. Ele está escrevendo para Timóteo mostrando que a vida dele está chegando ao fim, mas ele combateu com glória, com vigor, a luta que ele precisava vencer, e agora o que resta para ele é receber a coroa da salvação. Isso aqui ele instrui Timóteo a utilizar os dons que ele tinha recebido do Senhor por imposição de mãos do próprio apóstolo Paulo, a usar isso para o reino de Deus continuar crescendo e continuar lutando as batalhas de um bom soldado cristão. Então é uma carta de encorajamento, que foi a última carta do apóstolo Paulo. Ela foi escrita próxima ali do ano 66 depois de Cristo, também na cidade de Roma, sendo a última que ele teria escrito. Quando nós olhamos ali sobre as divisões, nós podemos observar que no capítulo 1, Paulo ensina o princípio, né, de lealdade, como que Timóteo deveria ser fiel a Deus mesmo no meio do sofrimento.
No capítulo 2, ele mostra como ele deveria ser leal e fiel a Deus, mesmo no meio do serviço, servindo ao reino. Depois, no capítulo 3 e no 4, quase a metade, ele fala sobre a lealdade e como Timóteo deveria ser fiel no meio da apostasia, ou seja, enquanto vários estão entregando a sua fé, estão se entregando, apostatando, estão deixando de crer em Cristo, Timóteo deveria permanecer fiel. E ele encerra o capítulo 4 mostrando que mesmo no meio de tudo isso, Deus continuava permanecendo fiel sobre cada um deles. Então é uma mensagem extremamente encorajadora que Paulo nos dá ali em 2 Timóteo. Quando nós olhamos para fatos importantes do livro, nós vamos ter, né, o encorajamento espiritual, que é impressionante, a maturidade cristã que Paulo aplica ali, porque é uma coisa extraordinária, porque Paulo, a gente até hoje, na igreja de hoje, tem dificuldade para lidar com isso, para entender que, por exemplo, Paulo ali não estava acabando a vida dele, ele não estava sendo morto e encerrando integralmente alguma coisa. Na verdade, ele está cumprindo o seu propósito e agora partindo para o reino com Cristo. Então, essa mentalidade que Paulo tinha, essa maturidade, ela é impressionante para que nós também tenhamos esse cumprimento de propósito, né? Do sucesso no propósito. E a próxima carta que nós temos aqui, que é a nossa penúltima, é a carta a Tito, que também é um jovem pastor, também é um jovem líder da igreja, e ele tem algumas diferenças com Timóteo, né? Diferenças mesmo de questão de perfil. Ele é um pouco diferente, era um pouco mais velho que Timóteo, tinha uma visão diferente, mas cada um tinha os seus pontos específicos. Mas quando nós olhamos para a carta a Tito, nós vamos perceber que esse discípulo de Paulo se tornou um grande líder na igreja primitiva, e nós vemos o desafio que ele aceitou de levar o rebanho de Deus a promover o desejo de Deus. Ou seja, você tem uma grande missão de você levar toda a igreja a promover a vontade de Deus. E Tito apresentou isso de uma forma bem interessante, que nós vamos ver. Isso foi escrito, então, um pouco antes da Timóteo, né? Foi 64 depois de Cristo, também na região da Macedônia. E quando nós olhamos para Tito, a gente pode dividir em 3 partes, né? No capítulo 1, ele mostra a importância de uma boa liderança, como que Tito precisava liderar com sabedoria a igreja de Deus. No capítulo 2, ele mostra a importância da sã doutrina, do conhecimento de Cristo, do conhecimento do caráter de Deus, de quem Deus é, seus atributos e tudo mais. E no capítulo 3, de forma prática, ele fala sobre a importância das boas obras. Ele fala sobre como nós somos uma noiva que está adornada aguardando o seu noivo. Como que a igreja precisa ser uma noiva, uma esposa sem mácula, sem mancha nenhuma, que se apresenta totalmente pura e santa ao seu noivo. Então ele traz um princípio muito importante para nós também na sua carta. E, por fim, nós temos a carta a Filemon, que também é uma carta pessoal, né? Quando eu digo pessoal, não que não foi inspirado pelo Espírito Santo, pessoal no sentido de que é para uma pessoa específica e não para uma igreja. Então, na verdade, o que acontece aqui é que Filemon é um amigo de Paulo, e Filemon tinha um servo chamado Onésimo, e esse servo Onésimo fugiu da casa do seu senhor. Ele estava como um escravo lá, então ele foge, e Onésimo, quando foge, passa um tempo, ele se converte a Cristo, e quando ele se converte a Cristo, ele volta para servir a Filemon. E para ele não chegar de mãos vazias lá e servir de qualquer jeito, e Filemon querer dar umas chibatadas ou brigar com ele, alguma coisa assim, Paulo vai escrever essa carta ensinando Filemon como ele deveria agir agora para receber Onésimo de volta. Então é um pensamento bem interessante quando nós pensamos em serviço, né? Em relação a servir não só no reino,
mas no trabalho, no colégio, na faculdade, em tudo isso. É uma visão bem interessante. Basicamente, Paulo quer nos incentivar essa carta a entender que todo o nosso serviço a Deus e aos homens muda quando nós nos tornamos cristãos. O chamado ao cristianismo não é um chamado de domingo na igreja, né? Mas sim é um chamado geral para uma mudança total na sua vida. Então foi isso que Onésimo provou e era isso que Filemão precisava provar também. Por isso Paulo escreve essa carta. Ele escreve também em 62 depois de Cristo, na cidade de Roma. E como essa carta ela está literalmente figurada dentro de um propósito específico, não tem por que a gente criar uma divisão nela. Não faz sentido a gente tentar pegar e dividir em várias partes. Porque ela busca falar sobre os princípios do cristão no serviço e no agir. E quando nós falamos dos fatos importantes dessa carta, nós temos pelo menos dois, né? Como que o primeiro deles seria como que é a nossa liberdade cristã, ou seja, a liberdade cristã ela não é o tipo de liberdade que diz eu faço o que eu quero e ponto, mas a liberdade que há em Cristo é nós agirmos de forma a glorificar o nome de Jesus. Então é isso que Onésimo entendeu em Cristo, com a maturidade em Cristo, a ponto dele se converter e voltar a servir Filemão. Talvez muitos de nós na igreja de hoje, né, seria uma coisa diferente, mas a gente queria olhar e falar, não, agora que eu me converti, eu estou liberto, eu aqui não vou voltar para servir a ele. Mas Onésimo teve essa visão de Deus, compreendeu isso com maturidade, que o Senhor estava chamando para lá. E o segundo ponto, que é o que nós chamamos de cosmovisão cristã, que é como Deus, né, nos ensina a enxergar todo mundo. Cosmovisão é essa junção de duas palavras, cosmo, mundo e visão, de visão mesmo. Então é a visão que o cristianismo tem de mundo. Como que nós olhamos para o trabalho, como que Deus olha para o nosso trabalho, como que Deus olha para a escola, como que Deus olha para a faculdade, como que Deus olha para cada ciclo ou para cada divisão e setor da terra, né? Deus tem um olhar para cada uma dessas partes e a Bíblia nos ensina sobre isso. E Filemão nos mostra que aonde nós estivermos, a gente precisa também servir ao Senhor com zelo e cuidado. E por hoje é só, galera. Lembrando, quero reforçar aquilo que falei no começo, porque muitas pessoas não estavam. Nós falamos desse texto aqui, falamos dessa aula aqui, mas ela é como se fosse a parte 1 e a parte 2. Na semana que vem nós vamos falar sobre as epístolas gerais, o restante das epístolas que há no Novo Testamento, e nós vamos entender como nós podemos interpretar cada uma delas cuidadosamente, usando alguns exemplos bem rigorosos da Escritura ali. E nesse momento quero abrir aí o espaço, a oportunidade para caso alguém queira comentar alguma coisa, falar alguma coisa, fiquem à vontade. Se tiver alguma dúvida, podem falar também. Ei, Matheus, eu acho muito interessante essa parte aí que você está falando sobre o ensinamento que Paulo traz, né? Tipo, a maturidade que ele almeja para a igreja, né? Tipo assim, a forma que ele ensina a maturidade para Timóteo ali, para os discípulos dele ali, eu acho muito interessante que você pode ver ali que o quanto que é necessário o povo ter esse conhecimento de maturidade, né? Porque, na verdade, assim, ó, eu tenho, assim, comigo que, às vezes, as pessoas, eles leem a palavra, mas eles não trazem para si. Eles querem ter a palavra para ensinar, mas não para ter, para vivência. E a gente vê muita imaturidade concernente a isso, sabe? Então, assim, a gente que já participou de igrejas, né? Eu já participei de vários ministérios, na verdade, né? Mas, assim, a maturidade que a gente vê nas pessoas, a forma que eles vê, né? A forma que eles crêem no evangelho, na palavra, né? O amor que eles têm
a Deus, né, a presença de Deus, pessoas apaixonadas pelo reino de Deus. Você vê que isso aí, o que implanta isso no coração é o discipulado, né? É o discipulado que ele trouxe para eles e ensinou eles a serem apaixonados pela presença de Deus e pelo Espírito Santo de uma tal forma que para eles, na verdade, assim, a perseguição que eles tinham era algo assim que era satisfatório para o coração deles. E a gente vê Exatamente. hoje assim, quanta criancice espiritual das pessoas. Eu vejo as pessoas assim com ciúme, eu vejo essas coisinhas assim que são coisinhas de imaturidade, né? Porque como se fosse criança na fé, mas na verdade são velhos cristãos que deveriam de já ter uma bagagem espiritual bem forte para estar ensinando, para estar discipulando, para entender qual é o segredo do discipulado e como isso é importante. E eu vejo a igreja assim muito carente nessa parte, sabe? Até mesmo assim em todas as áreas. Eu não sei se você vê, não sei se você tem essa mesma visão que a gente tem, assim, sabe? Mas é o que mais preocupa é essa criancice espiritual, essa imaturidade, entendeu? Que as pessoas correm um risco muito grande, que nem você ministrando ali sobre adoração. Gente, isso aí é para os apaixonados. Isso é para quem é apaixonado pelo reino de Deus, apaixonado olha, é uma coisa assim que isso aí tem que estar no sangue. Não é falar, é viver isso. Sabe Roseli, que é um ponto engraçado isso, né? Porque essa imaturidade, ela permanece de várias formas, né? Porque tem pessoas que elas adquirem alguma maturidade de forma sozinha, né? De forma automática, com a própria vivência delas. Tem outras pessoas que elas precisam ser ensinadas por alguém a adquirir essa maturidade, né? E nós pagamos um preço hoje exatamente pela nossa falta de ensino, para a gente não ensinar da forma como a gente deveria. Se você perceber, um padrão que nós vimos aqui exatamente nas cartas de Paulo, ele tinha um costume de fazer o seguinte: existia uma parte doutrinária, né? Ele deu a doutrina, ele explicou para eles com cuidado, e existia uma parte prática, onde eles precisavam ir lá e praticar. Então, o cristianismo ele não é feito só de teoria, só da gente falar, mas ele também não é feito só da gente praticar, né? O que a gente pratica, a gente precisa entender, e o que a gente entende, a gente precisa praticar. Existe esse loop, né, que se junta e forma o cristianismo. E nós padecemos um grande preço hoje em dia pela falta de ensino que nós tivemos de muitos anos. E agora, mas o que mais nos interessa nesse momento, né, é a gente aproveitar tudo que a gente absorve aqui como igreja de Deus e frutificar para o reino de Deus, né? Porque é a única forma da gente poder gerar maturidade, crescimento em nós e nos nossos irmãos também, né? Exatamente. E ali a hora que você falou que tem muitos cristãos, né, que eles acham que o sacrifício de Jesus basta e não tem necessidade de jejuar, não tem necessidade de pagar o preço de orar, né? Mas a gente sabe que isso aí é necessário. A gente precisa, né? Tipo, não que o jejum vai fazer alguma coisa, né? Não que a minha oração ela é a mais ouvida do que dos outros, não. Nós precisamos ter intimidade com Deus, nós precisamos de, de nos despedir de nós mesmos, né? Que você pode ver que no Velho Testamento ali falava tanto sobre sacrifício ali que oferecia a animais e tanta coisa, e aqui no Novo Testamento ali fala que nós vivemos pela graça, que o sacrifício foi Jesus já fez essa parte. Mas só que a nossa carne, nós estamos na carne, nós vivemos na carne. É necessário que é o sacrifício, porque muitas vezes o que acontece? Você fazer um sacrifício, você orar, você jejuar, você matar a tua carne, você mortificar a tua carne, não quer dizer que isso vai te trazer um poder extraordinário. Mas isso você está falando para Deus, está falando para o Espírito Santo, que você depende dele, que você precisa dele, que a Exatamente. tua carne não domina mais você.
mas sim ele, a presença dele na nossa vida é o que basta, é o que importa. Então, assim, isso que você falou ali, que tem muitas pessoas que eles vivem isso, que eles acham que Jesus já fez o sacrifício dele e não precisa nós fazer mais. Tem várias igrejas pentecostal que eles têm alguns pentecostal que eles creem assim também, sabia, Mateus? Tem bastante, tem muitos. Na realidade, assim, eu não fico tão surpreso, porque se a gente reparar bem, por exemplo, Coríntios, Gálatas e se a gente fugir de Paulo também, Hebreus também, são cartas que ele escreveu para resolver problemas, né? Ele e os apóstolos escreveram para resolver problemas. E você imagina, se alguém que tinha... Nós temos acesso à carta, né? Só o que ele escreveu. Mas você imagina o ensino que ele já havia dado para aquela igreja. Todo o processo de ensino e doutrinário que ele já tinha dado para aqueles cristãos, né? E mesmo assim, eles caíram nos entendimentos errados de pensar coisas que não eram bíblicas. Então, nós não temos, infelizmente, a gente não tem como fugir, escapar desse risco da gente cair em um erro. Todos nós, talvez em algum grau, erramos em algum conceito em relação a isso. Mas é por isso, né, que nós precisamos de um medidor, né, que é exatamente a palavra de Deus. É engraçado isso, porque eu estava vendo vídeo eu acho que ontem mesmo que eu vi esse vídeo, onde o que a moça cita é uma coisa engraçada. E todo mundo gostou do que ela falou. Ela disse o seguinte: você quer o mapa ou você quer o guia? E essa pergunta dela, ela está querendo dizer o seguinte: você quer a Bíblia ou você quer o Espírito Santo? E essa não é uma pergunta que faz sentido, porque esse guia que ela está falando, o Espírito Santo, foi quem deu a Bíblia. Foi ele quem inspirou a Bíblia. Foi ele que nos deu a palavra, né? Então, se você diz assim, eu vou viver pelo Espírito Santo, eu não quero conhecer a palavra, a chance de você cair em heresia, né, em erros, é gigantesca. Então, qual que é o nosso nivelador? O que nos permite ter um equilíbrio? Saber o que vem de Deus, o que não vem? É a palavra, né? É a palavra que nos ensina, é a palavra que nos direciona. E por isso que a gente precisa ter exatamente esses momentos que a gente está fazendo aqui. Compartilhar a palavra para poder crescer. A gente precisa dos dois, porque sem o Espírito Santo você vai dar tiro no escuro. O Espírito Santo é que direciona através da palavra. Você pode ver que o Espírito Santo, quando você lê a palavra, é o Espírito Santo que faz você entender a palavra. Entendeu? E eu não sei, né? Se você pode ter até um conhecimento que você lê um texto ali, você pode ter um conhecimento daquele texto, mas o Espírito Santo ele vai no profundo, ele vai no mais o além, entendeu? Então, assim, a palavra é necessário você ter conhecimento da palavra, mas o Espírito Santo ele nos direciona e você pode ver que os dois é necessário o cristão ter, tanto ter o conhecimento como a palavra, né? Porque você pode ver que uma palavra sem o Espírito Santo, ela fica sem graça, né? Então, assim, ó, nós vivemos na graça, e a graça, quem traz essa graça para nossa vida é o Espírito Santo, entendeu? Então, assim, ó, então, se você tiver um conhecimento sem o Espírito Santo, não tem vida. O que traz vida para a palavra que você está ministrando, você pode ver que é a graça do Espírito Santo. Então, traz graça, você passa a ser uma pessoa graciosa, entendeu? Através do conhecimento que você está tendo e através do Espírito Santo. Então, os dois é necessário o cristão ter, né? Então, em cima do altar, o que eu vejo? Eu vejo, ontem nós estávamos ali na salinha com as crianças, gente, que vontade de estar dentro daquele culto ouvindo a palavra. Independente, o louvor é maravilhoso, eu amo louvor, sabe, Mateus? Mas a palavra é algo fundamental, entendeu? Então, assim, ó, eu amo adorar o Senhor. Eu amo o momento do louvor, mas o momento da palavra, a palavra que quebra as cadeias, é a palavra que mostra o que é preciso
a mudança dentro do nosso coração. A palavra faz como que eu posso falar para você? A palavra de Deus é que entra dentro da nossa vida e transforma o nosso jeito de pensar. Entendeu? E isso é através do Espírito Santo. E se você estiver ministrando uma palavra só com conhecimento, meu filho, você pode até alcançar, mas olha, o Espírito Santo, ele vai no mais profundo através da palavra. Então, assim, eu acho que o cristão tem que ter os dois, tanto o conhecimento como o Espírito Santo. E a gente sabe que o emocionalismo, né, o emotivo, a pessoa emotiva, a pessoa emocional, ela não vai longe. Ela vai só até uma altura, depois ela retrocede, ela vive parando, ela vive caindo, ela vive pecando. Mas uma pessoa que ela tem alicerce na palavra, ela não volta atrás. Exatamente. Isso aí, que a gente possa continuar vigorando, né, e permitindo o Senhor nos alcançar pela sua palavra, pelo Espírito Santo. Aí, galera, alguma dúvida? Querem se manifestar? Se não, podem só desmutar aí e falar não, estamos tranquilos. Tudo ok. Pra mim também, tudo ok. Perfeito. Bom, galera, nós vamos fazer um momento de oração, agradecendo a Deus por esse momento. Lembrando que, como eu já falei, então esse aqui é como se fosse a primeira parte, né, dessa questão das cartas. Na próxima semana a gente faz a parte 2, onde nós falamos as epístolas gerais, escritas por Pedro, Tiago, João e Judas, e na sequência nós falamos sobre como nós podemos interpretar cada uma delas, tá bom? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Jesus, nós te damos graças, Pai, pela tua boa mão que tem estado conosco. Nós glorificamos, Pai, ao teu Filho, Cristo Jesus, que tem nos alcançado com poder e misericórdia. Espírito Santo, obrigado pelo Senhor ter nos alcançado, aberto o nosso entendimento, nossa cognição para a compreensão da sua palavra. Que o teu nome, Deus, continue sendo glorificado através de cada um desses atos. Pedimos que o Senhor nos direcione e continue agindo sobre os nossos corações. Para a glória do seu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém, galera? Amém. Amém. Deus abençoe, fiquem em paz e qualquer coisa eu estou à disposição. Obrigada, Deus boa abençoe. semana para todos. Amém. Também, ótima semana. Obrigada, Deus abençoe. Comi pão, comi isso. Comi isso.